Olá, bem-vindos a mais um podcast da Novo Nordisk, o InovaCast. Eu sou Fernanda Mello, gerente de inovação e estratégia da Novo Nordisk no site de Montes Claros. E eu tenho aqui com a gente para falar sobre muitas coisas interessantes, Mário Lemos. Mário, conta sobre você. Eu nem vou falar, seu background é tão grande aí, tem tanta experiência que vou deixar você contar para as nossas pessoas quem é Mário Lemos. Tá bom, obrigado, Fernando. Prazer estar aqui com vocês. Eu fui executivo a carreira inteira e hoje eu sou fundador e CEO da Genie. Genie é uma startup que depois a gente vai explorar um pouquinho mais, tem muita coisa de AI, mas é uma plataforma de AI que acelera a criação de produtos, serviços e novos negócios. E eu cheguei, assim, a história de como eu cheguei a criar a Genie, né, sair do lado de ser um executivo para um empreendedor, vai muito com minha história pessoal também ali. Então, eu sempre fui uma pessoa um pouco mais fora da caixinha nas empresas que eu trabalhei. Eu sou engenheiro de telecomunicações, percorri várias empresas, foi Ericsson, fiquei muito tempo lá, depois fui para a Telefônica, e sempre como desenvolvimento de negócios, coisas diferentes, né? Isso me levou, em certo momento, nos últimos 10 anos, a trabalhar. Eu fui líder de IoT na Accenture, foi o jeito que eu entrei lá. Eu trabalhava com machine to machine na Telefônica. Sempre fora, sempre explorando novos territórios. E dentro da Accenture foi uma grande transformação na minha carreira, onde eu comecei a sair de uma coisa mais de tecnologia, de IoT, e comecei a pivotar mais para o lado de transformação digital. Sempre eu conectava o que eu fazia, a tecnologia, com os negócios, acho que é parte intrínseca do que eu sempre olhava. Mas transformação digital, o mundo se abriu para mim. Eu brinco, a transformação digital é quase. Digital está quase com a palavra informática, né? Um negócio já antigo. Você não se fala, se fala de transformação, mas digital já é uma palavra. E nisso a gente estava explorando várias formas de fazer diferente. Então, transformação ágil, dados, organizações orientadas a dados, agilidade nos negócios e, obviamente, o tema de inovação e de criação de produtos, serviços, transformação dos modelos de negócio das empresas eram o que me atraía muito. Isso acabou me levando para Novartis, onde eu cheguei lá como a parte de agilidade nos negócios e a parte de liderar, criar o hub, que era a Biome, era o hub de inovação. Aos poucos, a parte de transformação foi sendo aglutinada e eu fiquei com uma esteira de inovação lá. Então, eu estava com um foco muito de fazer o paciente chegar até a terapia correta. E esse era saímos de um time de uma pessoa para 15 pessoas, já indo para 20 pessoas. Então, foi um time bastante forte. E no ano passado, o tema de GenAI me picou. O bichinho me picou. E ali eu comecei a testar. E uma grande frustração que a gente tinha, né, como área de inovação, é o tempo que você muitas vezes demora. Se você sai só fazendo, você vai quebrar a cara. Bem transparente. Porque você vai produzir uma coisa que talvez não seja desejável por ninguém. Você não vai ter uma aplicação. Você vai criar uma coisa, vai demorar pra caramba, vai ter o feedback e vai ter que reconstruir. Vai gastar dinheiro Da duas vezes. tecnologia pelo Uso da tecnologia. Então, quando você implementa um modelo mais coerente com as melhores práticas, design thinking, de Lean Startup, você vai focar primeiro no desafio, entender melhor o desafio, entender melhor o contexto do seu usuário e o contexto do problema, e depois você vai partir para soluções. Esse é um método que gera melhores resultados, mas ele ainda é muito longo. Demorava lá 6, 9 meses. Lá eu demorava 9 meses, a maioria das empresas demora 6 a 9 meses para você sair de uma fase de desafio e só chegar num protótipo. Quem faz isso muito, muito bem, 3 meses. Então é um tempo muito longo e essa é uma fase que ela é mega importante. Mas ela não é um meio, ela não é o fim. Você está fazendo tudo isso para você chegar no resultado. E ali foi que GenAI, eu aplicando aquilo, eu fiz 9 meses em 2 horas. Estou muito interessada nisso, hein? Muito interessado. Você vai ter que explorar, contar né? mais sobre isso, porque a gente quer mesmo reduzir esse tempo. Quem não quer eficiência nos negócios, né? E nos processos, Isso nos principalmente. processos. Então, conta pra Então, foi um gente. pouco de você pegar isso, e isso levou, depois de um tempo, a criação, de fato, da Genie. Foi um momento que a gente falou, olha, isso aqui é um problema que não é um problema específico de um mercado. E aí, a gente resolveu fundar a Genie. Foi no finalzinho do ano passado, 2023. E agora, então, a gente é uma early stage, mas que a gente está fazendo coisas muito bacanas, projetos muito legais, já com alguns casos bem interessantes de resultados que a gente conseguiu de impacto.
Eu falo, é pelo menos 10 vezes mais rápido e com uma fração do custo que normalmente gastaria, que eu acho que é o ganha-ganha melhor que tem. E isso é uma transformação na minha visão de processo. Você conseguir não só ser muito melhor, garantindo a qualidade ou com uma qualidade equivalente ou até melhor, mas principalmente reduzindo tempo e custo. Eu acho que essa é a equação que todo mundo busca. E que Gen AI começa a ser um território interessante para a gente explorar, porque ela abre uma fronteira, na minha visão, que é muito diferente das outras tecnologias que tinham até então. É uma disrupção nível de internet, na minha cabeça. Eu brincava, né? A gente falava da transformação digital. O que vinha depois do digital? A gente ficava brincando, o pós-digital, pós-digital. O pós-digital hoje já tem nome. Ele começa a ser uma era de inovação e inteligência artificial. Esse é o momento que nós estamos vivendo como sociedade e que as transformações que talvez estavam um pouco mais sedimentadas, né? Que era a transformação da era da transformação digital? Comunidades, open innovation, você ter plataformas de negócios, né, tipo, multilaterais, two-sided, tipo Uber, Airbnb. Você tinha o lado de cloud, muito importante. Você tinha o lado de mobilidade, então aplicações e modelos de negócio mobile first. Você não vai pedir Uber pelo computador, você só pede pelo celular. Então, modelos de negócios que estavam focados muito nessas tecnologias. Mas chegou um patamar que todo mundo já dominava aquilo, que os ganhadores já estavam declarados, e agora chega um momento que você tem um novo pivô. E que o legal disso é que ele reseta um pouco, né? Até o Google foi disruptado, de certa maneira. O Google está correndo atrás da OpenAI com o Gemini. Então, mesmo aqueles que eram os ganhadores, eles vão ter que parar para correr atrás agora do novo front. É uma oportunidade para as empresas, mesmo aquelas que não estavam tão bem transformadas, elas têm uma oportunidade agora de abraçar uma nova tecnologia que vai fazer disrupção de muita coisa. Então, acho que é esse um pouco do momento que a gente está. Muito bom, trouxe bastante informação aqui pra gente, a gente só tá começando, Começando. né? Senti aí na sua empolgação realmente que você foi Mordido mordido pelo por esse bichinho. bichinho aí da inteligência artificial generativa. Conta, assim, na sua opinião, Uhum. como a inovação ela pode ser integrada de forma eficaz em setores tradicionais, como o Uhum. farmacêutico, o automotivo. Como a gente pode explorar mais isso? Perfeito. Eu gosto sempre de. Vamos lá, tem alguns, e minha experiência e falhas principalmente mostraram, acho que alguns elementos importantes para você poder trazer inovação. O primeiro deles inovação ela precisa estar conectada à estratégia. E ela precisa ser abraçada pela liderança. Sem esses dois fatores, nada vai acontecer. Por quê? Porque o core das organizações, ele é o histórico dela. Hoje você tem um modelo de negócio que está com aquele core, com aquele histórico. E você tem resistências para você mudar aquilo, para você sair daquilo. Mas as empresas, as que entenderam como que isso é jogado, elas entenderam que, ok, o meu core garante o meu pagamento do meu boleto, mas não vai garantir minha aposentadoria. Se eu preciso começar a explorar e fazer outras coisas, porque pode chegar alguma tecnologia ou alguma coisa que vai fazer a disrupção do meu negócio. Então, as empresas inovam primeiro para se tornarem mais perenes, para elas não botarem todos os ovos na mesma cesta e elas terem alternativas estratégicas para os seus negócios. Eu acho que esse é o primeiro ponto que precisa ser entendido pela organização, pela liderança e eles terem vontade e incentivos. E aí vem da camada mais alta, tá? É acionista, entendendo que aquilo ali é um tema importante, a liderança abraçando aquilo como um tema importante. Isso feito, uma conexão bem feita com a estratégia, eu gosto sempre de falar, não existe estratégia de inovação. Existe a estratégia da empresa. A estratégia de inovação é uma derivação de como a inovação vai suportar a estratégia da empresa. Gostei, estou anotando aqui. Não existe estratégia de inovação, Não existe existe. estratégia da empresa. Legal, Isso. gostei. E esse é o ponto que muitas empresas têm dificuldade. Começam a fazer inovação muitas vezes e eu brinco, né, o innovation wash, para tentar se posicionar, quase uma campanha de marketing, mas não uma coisa que você está promovendo de fato, estimulando e trazendo para dentro de uma cultura. E cultura também é outro tema que eu sou muito pragmático com o tema de cultura. Cultura
São os valores e os comportamentos que são aceitos por uma organização. E é ali que está o segredo. Tem culturas que estão mais propensas a inovar, a transformar, a se adaptar. Inovação, no fim do dia, é adaptação, transformação é adaptação. E tem culturas que não, são extremamente resistentes. Isso está associado ali com as empresas mais conservadoras? Também, o que a empresa ela acaba se tornando mais conservadora ou menos conservadora é um atributo cultural, fato, de mensuração de risco, mas às vezes você tem que voltar um pouco por que ela é. Negócios que são muito perenes ou têm muitas barreiras de entrada, as empresas tendem a ser conservadoras. Para que eu vou assumir riscos desnecessários se eu fizer mais do mesmo, eu vou chegar no mesmo resultado? Então não faz tanto sentido. A questão é, os últimos 20 anos, 25 anos, cada vez mais essas barreiras estão caindo. Eu falo pela indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica é uma indústria extremamente inovadora no produto. Se eu pegasse... e quando você conta a história, o que uma indústria farmacêutica basicamente faz? Ela tem um portfólio de apostas de moléculas que vão demorar 10, 15 anos para sair de uma aposta para virar algo comercial. Dessas daí vai ser 5 a 10 mil que vão ser testadas. O fluxo ali vai custar 1 a 2 bilhões de dólares. Extremamente caro. E óbvio, você não pode ter uma aposta só quando você vai gastar esse dinheiro todo. Você tem que ter um portfólio. Essa é a base de qualquer inovação. Você tem um portfólio, sabendo que algumas coisas vão falhar e que aquelas poucas que funcionarem vão bancar todo o resto da máquina. Obviamente, essas indústrias talvez tenham esquecido um pouco de como foi o começo delas. Se eu começasse uma farmacêutica hoje e tivesse uma aposta de alguma coisa, começasse do zero mesmo, eu tinha lá 10, 15 anos que eu ia ter que botar dinheiro sem ter nenhum resultado. Por que com a inovação? Não. E esse é Quero o tema resultado, já quero resultado. Porque esse fluxo dessa inovação no fim do dia, numa multinacional, ele é centralizado. Ele não está na ponta. As pontas nunca tiveram o estímulo de fazer o que muitas vezes a matriz é obrigada a fazer. E ela ficou muito proficiente em fazer isso. Ela escolhe várias apostas para manter um portfólio. Farmacêutica sofre quando o portfólio tá fraco, né? Quando não está vindo novas moléculas. Quebrou patente. Quebrou já, patente. né? Tudo que já tem já quebrou a patente, não está vindo nada novo. Esse é o desespero de uma indústria farmacêutica hoje. Então, é o BD&L, né? O Business Development, o pessoal que está comprando, licenciando coisas novas, muitas vezes próximos de universidades, comprando, adquirindo empresas por causa de uma patente, mais do que qualquer outra coisa, do que, às vezes, desenvolvendo necessariamente dentro de casa. Esse ponto tá claro quando você associa inovação à pesquisa e desenvolvimento, quando você fala de produto. Uhum. Aí, quando a gente vai para o ambiente fabril e fala de processo, essa questão da indústria farmacêutica, dela ser uma indústria muito regulamentada, Perfeito. não traz um pouco essa visão de conservadorismo, talvez, e de enxergar isso como um dificultador para trazer inovação, melhora de eficiência para os processos? Perfeito. E eu acho que esse que é o ponto de você estar mexendo com vidas, né? Então, você tem que ter um nível de um processo de qualidade muito diferenciado, né? Uma coisa é um chuveiro elétrico queimar resistência e sair com defeitinho, outra coisa é um medicamento sair com defeitinho. A consequência é muito diferente. E, obviamente, um processo que foi aperfeiçoado ao longo de décadas, ele vai tendo resistência. Você falou, não, mas isso aqui sempre foi assim, isso aqui gera resultado, gera consistência, gera um nível de qualidade que eu preciso. Mas ele é, ao mesmo tempo, um território onde quando você inova, você está mexendo direto ali no bottom line da empresa. É uma eficiência grande. Ela não chega a ser uma eficiência no modelo de negócio, que era uma das áreas que eu gosto muito de explorar, né, de go-to-market, mas ele é um core, o que eu chamo de B-Digital, muito relevante. E que ele pode jogar a empresa em outro patamar. Ele pode usar coisas que vão fazer com que você tenha uma flexibilidade, uma vantagem competitiva
muito diferente em relação aos seus concorrentes. Então, ele é um território mega importante para ser explorado. Agora, como que você... Ok, eu tenho um parâmetro aqui de qualidade, que eu tenho que manter a régua super alta. O meu produto não pode falhar. Ele tem que Ou sair. você precisa de processos validados, né? Processos Eu vejo validados. assim, eu fico às vezes me questionando assim, nossa, por que é tão difícil implementar uma inteligência artificial dentro do processo fabril, em função de toda essa questão de validação e regulamentação? Uhum, E hoje eu acho fantástico que a gente usa inteligência artificial em pesquisa e desenvolvimento para combinar moléculas sim. e para testar ali novos produtos que levariam muito tempo se você tivesse que fazer isso de uma forma mais manual. Então, poxa, eu estou usando inteligência artificial para fabricar, para ter novos Para criar, potenciais, né? para criar, desculpa, potenciais ali medicamentos, mas a hora que eu vou trazer isso para o processo, isso não é tão fácil assim, Exato. não é tão simples assim. É só uma questão de mindset? Não acho que é uma questão de mindset. Eu acho que entra o fator risco aqui, que eu acho que é o fundamental, que ele tem que ser preservado. Então, quando a gente vai para inteligência artificial, isso aqui é um mundo, né? A gente está falando muito de... Eu falo muito de Gen AI, mas a gente tem que lembrar que Gen AI é um pedacinho do que é Sim, IA. Então, poxa, num processo fabril, para que você vai usar a IA? Poxa, eu posso usar IA, inteligência artificial, aprendizado de máquina, para ter uma predição de quanto uma máquina vai quebrar, de falha. Eu posso ter uma previsão de demanda. Eu posso usar isso. Isso são inteligências artificiais específicas. Elas são treinadas com dados seus ou de mercado. E eu gosto muito de lembrar sempre assim, quando você vai implementar qualquer projeto, principalmente numa indústria mais conservadora, você tem que fazer uma matrizinha de impacto e risco. Você não vai colocar IA onde você tem alto risco. Você vai colocar onde você tem um impacto legal, mas onde você tenha menor risco. Eu fazer uma previsão de demanda, ela tem um impacto muito positivo na minha gestão de custos, mas se der errado, eu não matei ninguém, não tive nenhum prejuízo no meu sim. material, eu só tive um problema de estoque ou de falta de produto, dependendo da Você volta situação. para a etapa Você volta manual ali, porque o e know-how tá você lá e tal. resolve. Isso, Então, legal. quando eu falo desse tipo de coisa, é isso. Quando a gente vai para IA generativa, isso fica mais crítico ainda. Porque quando você vai desenhar um sistema que envolve IA generativa, você precisa saber que ele é probabilístico e que, portanto, ele vai errar em certo momento. Então você tem que ter os guardrails, as proteções em cima desse sistema Mas é que tá. preparadas para o erro. Vai errar menos do que o humano. Pode ser que ele erre menos que o humano. Pode ser que no começo ele erre mais que o humano. Você não sabe, você vai ter que testar. O processo de inovação ele leva a isso. Como é que é o Sim, processo de sim. inovação? Você começa pequeno, você faz uma prova de conceito, você depois faz um piloto e depois você escala. E todo o processo para você chegar até o que é de fato a prova de conceito. Que a gente comentou, de entender muito bem a necessidade, o desafio, a conexão com a estratégia. Todos esses são elementos que você precisa trazer antes mesmo de você chegar numa prova de conceito. Mas uma vez que você evolui, você vai começando pequeno, você vai descobrindo. Eu adoro falar, o risco maior que existe é aquele que você não mapeou. E você só vai conseguir descobrir ele na hora que você começar a implementar. Então você não vai implementar em massa, você vai implementar pequenininho, vai testando, opa, tem um risco aqui, mitiguei, vou aumentar um pouquinho, vou aumentar um pouquinho, vou Você aumentar um pouquinho. acredita que dentro desse ambiente de inovação, de Uhum. agilidade, existe essa cultura do risco? Porque assim, eu olho isso muito forte quando a gente fala no formato de projetos tradicionais, Uhum. cascata. Você tem lá, você precisa, é uma etapa, né, que você faz esse mapeamento de risco. Uhum. É, você vê isso como algo tão forte assim dentro de processos ágeis? Não vejo isso como uma prática em muitos dos lugares. Eu usava isso como uma prática, sim, até porque eu tinha que, para aprovar qualquer coisa, né? Você tem que aprovar com compliance, você tem que aprovar com regulatório, você tem que aprovar com jurídico, que são áreas extremamente tradicionais dentro de uma indústria farmacêutica, por exemplo. Para você fazer isso, você tem que ter feito minimamente um mapeamento de risco.
eu acho que existem momentos para você fazer mapeamento de risco e não só os momentos, mas a profundidade que você vai agregando a esse mapeamento de risco. E eu sempre falava com os times, eu tinha excelentes parceiros, fiz bons aliados, isso é uma dica também que eu dou, com o time de compliance, com o time de regulatório, com o time de jurídico, para eles te ajudarem a criar soluções. O jurídico tem que ser seu melhor amigo, não para apontar falhas, mas para propor como resolver aquilo. Então, se você constrói isso, você vai conseguir ter muito cedo já alguns levantamentos de coisas que você vai fazendo. Dá para fazer desse jeito? Dá para fazer? Dá por esse caminho? Dá para ir por outro? Vão te dando dicas de como evoluir naquilo. Ótimo. Agora, eu preciso fazer um assessment de risco no momento zero do desafio? Não. Não. Eu nem sei que eu quero fazer aquilo. Vamos evoluir um pouquinho. O que é o que você vai fazer? Definir o que precisa ser feito. E aí, em cima disso, você começa a ter as ponderações e ajustes. E aí vem uma prova de conceito. E às vezes vale você fazer um pouquinho, deixar um pouquinho o território mais livre. Vamos ver se esse risco acontece de fato. Vamos ver se isso é uma verdade. Se isso é um problema mesmo. Boas dicas aí. Então, jurídico, compliance como melhor amigo. O Tá melhor anotado. amigo. Mais outra que tá anotada. Você pode dar exemplos pra gente, assim, de IA sendo usada para revolucionar o setor de saúde? Teve umas coisas muito legais. Eu acho que ainda está com uma característica muito de tendência, mais do que de algo mega implementado. Eu gosto de pegar alguns exemplos que eu vi até no South by Southwest desse ano. Vamos lá, falando de GenAI, tem várias discussões envolvidas, né? E eu acho que a gente está começando a sair de uma curva de... Primeiro, dando um contexto, né? A gente está saindo de uma curva onde a gente estava na negação e na barganha, né? Na gestão da mudança, e começou a entrar numa fase de aceitação. Quando eu olhava para a GenAI e o que eu fiz no ano passado, eu falei... Que o pessoal fala, não, GenAI não vai substituir pessoas. Mas pessoas que usam GenAI vão substituir pessoas que não usam GenAI. Sim. E você pode botar qualquer profissão. Médicos, não sei o que lá. Todo mundo fala a mesma coisa. Isso para mim é uma visão de negação e de barganha. Você precisa aprender, sim. É fundamental você se aprofundar nisso. É uma tecnologia revolucionária. Ela vai impactar todas as áreas de conhecimento. E sim, ela vai substituir pessoas. Aceita que dói menos. Eu acho que esse é o primeiro passo. E foi a primeira vez que eu vi, foi um médico é um professor da Harvard School of Medicine, no palco, falando, olha só, generalistas serão substituídos por profissionais de saúde, enfermeiros, enfermeiras, que vão ter o suporte de uma inteligência artificial. Porque vai ser muito mais efetivo e isso vai baixar o custo do sistema, vai ser mais interessante. Então, no fim do dia, ela é uma tecnologia que, sim, pode substituir pessoas e vai conectar, vai tornar a saúde mais acessível. Num ecossistema onde a saúde não é no Brasil só, no mundo, o modelo de saúde, de sistema que a gente tem, que foi criado no pós-guerra, ele é um modelo de doença, não é um modelo de saúde, ele está se tornando cada vez mais insustentável. No Brasil, você já começa a ver planos para a saúde privada já com muitos problemas, o SUS, não preciso nem falar. Então, como que você vai mudar esse sistema? E acho que, infelizmente, vai ser uma mudança provocada pela dor, não pelo momento de bonança. Vai ser uma necessidade extrema. Talvez o sistema tenha que quebrar em partes para a gente começar a ter essas mudanças. Mas as tecnologias elas vão habilitar que uma parte importante dessa mudança aconteça e as pessoas tenham acesso a uma saúde de melhor qualidade desse jeito. Aí o outro ponto, quando eu entro nesse território que eu vi lá muito interessante, que fala, poxa, não, mas uma IA, ela não é empática. E teve um teste muito legal da NHS, que eles pegaram um teste cego, o paciente chegava na frente de um computador e conversava, alguns com uma IA, outros com um médico real, para fazer o atendimento deles. E teve uma situação muito interessante. Primeiro, não passou naquele teste de Turing. Você sabia que você estava conversando com uma IA? E todo mundo que conversou com uma IA falou, eu conversei com uma IA. E a segunda pergunta, que é mais interessante, é se você pudesse escolher entre a IA e um médico, qual que você escolheria? A IA. Por quê? Porque ela foi mais empática e explicou melhor. Uau. Então, quando você tem uma inteligência artificial
que para o paciente ela está explicando melhor e está sendo mais empática com o paciente, acho que quem está atuando como robô é o ser humano. Por quê? Por toda a pressão de eficiência, por tudo que está acontecendo, pela cultura que foi se criando em cima de um sistema de saúde cada vez mais abarrotado, cada vez mais pressionado. Então aqui já dá aquele negócio, poxa, uma IA consegue ser mais empática que um ser humano, um médico, que deveria ser super empático. Tem vários usos de IA suportando o médico, anotando, trazendo insights, né? O médico, hoje, com a quantidade de informações e atualizações que você tem, é impossível para um médico se manter atualizado. A inteligência artificial vai ter esse lado. Permitindo que o médico, sim, possa voltar a ser uma pessoa mais empática, mais olhando para a pessoa, captando sinais que não são óbvios daquele tratamento, daquilo que está E que a acontecendo. IA não vai ler, né, esses sinais, assim. Eu Ou tenho vai? dúvidas. Eu tenho dúvidas. Acho que o tema multimodal começa a trazer uma outra perspectiva. Então, quando você tem uma IA, que são os modelos atuais, que você tem, sim, você pode somar dados de visão, de visuais, né, de imagem, mais de áudio, mais de texto, eu acho que ela vai ajudar em mais coisas, sim. Teve coisas interessantes, assim, por exemplo, imagem de fundo de olho. Né? Quem já fez, eu uso lente de contato, quem já fez teste tem aquela fotinha da retina lá que o pessoal faz para ver se está tudo bem. Tinha um teste que fizeram, perguntaram para os médicos que normalmente fazem essas imagens de fundo de olho, se era possível determinar o sexo de uma pessoa a partir da imagem de fundo de olho. Falaram, não, isso aqui é impossível. A IA determina com mais de 95% de precisão, 97% de Sim, essa precisão. questão da leitura da íris. Ai, a gente já tá entrando em outro universo, né? Vamos voltar, porque eu adoro Mas esse ponto esses todo. temas é que eu falo que o visual e a IA vai buscar certas correlações que muitas vezes não vai ter uma explicabilidade inicial. Você provavelmente vai precisar de uma outra inteligência artificial para entender o modelo que foi criado para poder explicar o modelo, porque é muito complexo. E um outro último ponto que eu acho que vai ter impacto grande na parte de inteligência artificial, que é fundamental, e não estou falando nem de inteligência artificial generativa, mas a inteligência artificial geral. Hoje você tem o celular na sua mão, todo mundo tem, absolutamente toda a população do planeta praticamente tem um smartphone, não é um celular, é um smartphone. Tem uma pilha de sensores aqui, isso está na mão de todo mundo. Você já começa a ter o uso de inteligências artificiais junto com esses sensores que começam a captar. Uma coisa é um paciente que está indo no especialista a cada 6 meses, ele não vai contar tudo o que aconteceu, ele não vai lembrar de tudo o que aconteceu. Mas com uma sensorização você consegue. E muitas vezes os sensores, foi outra discussão que estava começando, eles estão baixando de custo e tendo tanta precisão que eles começam a trazer dados suficientes para o médico tomar a decisão. Mas você só consegue analisar essa quantidade de dados com inteligência artificial. É impossível para uma pessoa analisar e tirar insights em cima disso. Então é outro território que começa a combinar o tema de IoT com inteligência artificial, o tema de visual, de visual computing, pegando essa parte de inteligência artificial também, o caso da íris. Então você começa a ter vários elementos, e esses são os elementos que, poxa, mas por que a gente já não está fazendo isso? Existe uma inércia, existe resistência, existem os anticorpos da inovação em todos os lugares no sistema de saúde. Não existem os incentivos para que essas coisas sejam adotadas. Né? Tem que lembrar que no sistema complexo, no sistema de saúde, você tem incentivos até perversos em alguns momentos ou conflitantes. Mas eu acho que a gente não deve falar sobre isso. Eu tô curiosa para Uhum. pensar assim, vamos trazer isso no contexto fabril. Fabril, vamos voltar para a fábrica. Vamos voltar para a fábrica, porque eu tô aqui para anotar, para aplicar lá, entendeu? Então, assim, como a gente pode fazer da inteligência artificial o nosso grande potencial, ali, o nosso grande amigo para trazer eficiência de Perfeito. processo, otimizar a nossa realidade dia a dia de trabalho? Acho que a criação da Gini eu tive que tocar um pouco nesses pontos. Vou dar um exemplo prático que a gente começou fazendo e acho que vai ter vários insightzinhos. A primeira coisa que a inteligência artificial generativa traz, que é muito legal, é que ela tem duas coisas muito importantes. Primeiro, ela consegue simular muito bem o comportamento humano. Então, ela consegue te responder em algumas situações como se fosse um ser humano. Ela tem um poder também de fazer ideação muito robusto. Às vezes muito mais robusto que um ser humano. E o outro fator é que ela consegue processar e sintetizar, misturar dados muito, muito rápido.
A gente misturou um pouco desses 3 elementos. Então, vou contar dois exemplos aqui do que a gente faz com a Dini. Por exemplo, criar desafios de inovação. Quais são os desafios? Lembrando, os desafios de inovação precisam ser conectados com a Com estratégia da empresa, com o estratégia, que precisa ser anotado. executado. Então, quando você pega e eu carrego, ou a gente criou um modelo da Dini, que você carrega a estratégia da empresa, as capacidades da empresa e a visão para onde ela quer ir, a inteligência artificial consegue gerar uma série de oportunidades e explicando por que aquilo se conecta com a empresa, se aquilo é um projeto de curto, médio e longo prazo, se aquilo é um projeto de inovação incremental, adjacente ou disruptiva. E botar isso automaticamente numa matriz impacto-complexidade. Então você gera nos nossos casos, nos projetos que a gente roda, gera mais de 90 projetos ou iniciativas baseados na estratégia da empresa, baseado numa visão de futuro, para eu chegar aqui nessa visão, ela vai traçar os cenários futuros e falar, para eu chegar aqui, hoje eu deveria estar começando por aqui, eu deveria estar fazendo isso. Ou revisando até o portfólio e falando, olha, para você chegar aqui, você precisa ter mais esses projetos e esses daqui precisam ser modificados, precisam ter outros objetivos adicionais ou precisa ter alguma coisa adicional. Então você consegue, isso a gente faz hoje em 10, 8 minutos. Esse é o poder da inteligência artificial. Então, pegar um processo que você teria vários workshops, várias discussões, a gente conseguir fazer isso, e lembrando, é um copiloto. A decisão no fim do dia o piloto é o ser humano, mas ela vai quebrar muita pedra e te entregar coisa muito mais mastigada. E você pode questionar. Se você ativa os elementos de explicabilidade, você tem que me explicar por que você está fazendo isso. Você tem que me trazer a referência disso. Você tem a explicação necessária para você avaliar se aquilo ali está sendo uma alucinação, está sendo uma coisa rasa, que muitas vezes acontece, ou se é uma coisa profunda. Então, esse é um primeiro ponto. Que tipo de informação, porque agora me interessei, tá? Que tipo de informação a gente tem que abastecer essa IA para ela ter essa visão e construir esse portfólio? Quanto melhor o input, melhor o output no fim do dia. Sim. Mas você vai pegar basicamente os elementos estratégicos. Qual é a estratégia da área, ou da empresa, ou da organização, ou das duas coisas? O que você está buscando aqui? Quais são suas metas, seus objetivos? Você vai trazer suas capacidades. O que eu tenho de know-how? Qual é meu SWOT aqui? O que eu tenho de ameaças e oportunidades já mapeadas? Como é que é a minha cadeia de valor interna da empresa? Quais áreas estão compondo? Quais áreas de suporte? Quais áreas do processo direto, né, de criação de valor? Como que está o custo dessas áreas hoje? Como que está o tempo dessas áreas hoje em cada fase? Então, quanto mais informação, melhor. O legal, inteligência artificial generativa consegue ler tudo. Então, eu posso colocar um PDF, posso colocar um Excel, posso colocar um doc, um PPT. Ela consegue interpretar. Óbvio, de vez em quando você precisa de técnicas mais sofisticadas, mas você consegue interpretar e você consegue trazer e reorganizar aqueles dados que estão meio soltos de uma forma bem estruturada. E a partir disso, aí sim, você começa a elaborar os pedidos para que ela consiga gerar o resultado. Eu gosto de trazer um outro exemplo. Então, assim, primeiro, um input muito bom é o que vai gerar um output apropriado também. E, óbvio, tem que saber, estudem prompts e tudo mais. Hoje você já começa a ter ambientes, que é o que a gente está usando, multi-agentes. Então você já consegue ter agentes conversando com outros agentes e eles quase discutindo e refinando as respostas. O que você quer dizer com agente discutindo com outra agente? É quase como se eu tivesse uma organização. Eu brinco que a Dini, por exemplo, ela tem poucas pessoas, mas a gente tem muitos agentes de inteligência artificial. Um agente ele é treinado com documentos, com modelos, ele é refinado em cima de uma função, de uma atividade, como uma pessoa dentro de uma empresa. Ele tem uma função, uma atividade, ele tem mais materiais e mais documentos focados naquilo. Então você tira aquela visão muito generalista dele e você começa a trazer uma visão mais específica, com mais contexto e do que ele precisa fazer de atividade. Isso gera melhores resultados ao longo do tempo do que você ter somente uma inteligência, um único contexto. Então, vamos ver se eu entendi, né? Então, hoje, para eu construir, vou falar da forma tradicional. Hoje, para eu construir um bom portfólio de inovação conectado à estratégia, eu tenho que ter
as pessoas e as informações conectadas Sim. para trazer algo mais direcionado. O que você está trazendo para mim então eu faço essa construção dentro da inteligência artificial ali, através da inteligência artificial, o que você chamou de agentes, como se Aham. fossem as pessoas, mas que se conversam, que às vezes vai atuar numa deficiência ali que a gente no dia a dia não está sabendo, eu não tenho conhecimento do dado daquele departamento, eu não a gente tem, uma visão fragmentada. Ela vai ter a visão holística. Ela Uau! consegue. Por quê? E essa que é a capacidade, processar muitos dados e conseguir sintetizá-los, trabalhar com uma quantidade enorme de informações. O ser humano é limitado nisso. E fazer com o ser humano ficar fazendo isso, acho que na verdade é onde a gente está tentando transformar os seres humanos em robôs. É quando você pega e bota o copiloto para te ajudar a processar aquela quantidade enorme de dados, ele vai te trazer insights e ideias e coisas que aí você toma o seu papel de diretor, de editor, que é o papel que um ser humano tem quando está trabalhando com um copiloto, e você vai ler com mais atenção as coisas que estão sendo produzidas e entender se aquilo ali, trazer o seu contexto, entender se aquilo ali é bom ou ruim de fato, se precisa ser melhorado, se tem algum ajuste. Esse é um papel importante que muda com os seres humanos quando você está com um copiloto. Você é um editor, diretor de arte, né, que eu brinco, né? Você está pilotando, orientando, mas você não está mais necessariamente executando. Porque quem executa muito melhor do que um ser humano certas coisas é a inteligência artificial generativa. Então, essa é uma parte interessante e é um princípio de como você vai começar a mudar um Como processo. como trabalhar a ideação e essa questão do foco na estratégia para a construção de um portfólio de inovação, Exato. totalmente conectado à estratégia. Totalmente conectado à estratégia e explicado por que ele está conectado com a estratégia, que é o outro lado da explicabilidade. Ela te explica. Você tem que perguntar, mas a GenAI te explica. E ali você tem um gatilho muito importante de falar se ela está divagando, se é uma alucinação ou se ela realmente está trazendo coisas que são relevantes e úteis para o contexto que você está trabalhando. Ótimo. Que outro Tô interessado, assim, em outros potenciais, assim, que mais que você pode trazer de O exemplos que pra gente, que... para trazer a eficiência fabril ali agora? Ó, vou pegar o processo, porque no fim do dia, o que a Gini faz, ela foi uma revisão de um processo extremamente é, cognitivo pelo lado humano, que era trabalhado no modelo tradicional, e que a gente conseguiu botar várias coisas interessantes. E acho que aqui pode ter vários exemplos de como revisar um processo. Então, a primeira dica que eu dou é, quando você está revisando um processo, você tem que entender duas coisas importantes. Primeiro, quais são os grandes marcos, quais são as grandes fases que você precisa cobrir para chegar até o resultado que você está buscando. Foi isso que eu fiz no primeiro momento, é ter, quando eu estou fazendo essa análise, eu estou esperando preencher este framework, este template. Esses são os dados relevantes que eu preciso buscar aqui dentro. E o segundo passo é você olhar para dentro. Falar, qual é a minha lógica, meu passo a passo mental para eu fazer isso? Então, essas são as formas que você começa a estruturar o seu processo que você vai trabalhar junto com a inteligência artificial. Então, vou pegar o exemplo do que a Gini fez para explodir mesmo e trabalhar. A gente faz... O nosso processo foi baseado no Design Thinking, a gente sai do desafio até chegar a um protótipo. O que a gente começa fazendo isso? A gente começa imputando e trazendo o máximo de quantidade de materiais que a gente tem sobre o desafio e começa a refinar o problema. Você tem que ter as perguntas certas para você ter um bom briefing e a própria inteligência já começar a sugerir problem statements, vamos falar assim, que problema você está querendo resolver, já avaliar se aquele problema tem um potencial de negócio interessante, no caso de uma fábrica. Poxa, esse processo é relevante? Eu melhorar esse pedaço do processo é minha prioridade ou eu deveria estar olhando para outra coisa? Ou se eu melhorar isso aqui, vamos brincar, né? Se eu melhorar 50%, reduzir 50% o tempo ou a eficiência desse processo, tem um impacto real financeiro para a organização? Ou isso aqui é 0,00001% do meu custo de produzir aquilo ali? Então não vai fazer sentido. Você tem que pegar as grandes pedras de onde você quer quebrar, as coisas que são realmente mais estratégicas. Então isso é um pouco do... E qual é o critério de sucesso daquele projeto? Então isso é um pouco que a Gini começa, fechando um território de inovação mais claro e te ajudando a refrasear aquilo. Essa é uma potência da IA de trazer várias informações e te ajudar a construir
a tirar as palavras da sua boca, de certa maneira, sobre o que você está querendo fazer e a gente define aquele território. Segunda parte é vários dados que a gente tem de gestão e a gente tem um agente especial para isso, porque eu sempre falo, aqui tem que tomar um cuidado. Você não vai botar os dados da empresa numa GenAI, num LLM aberto. Você tem que tomar cuidado. Boa, você está trazendo esse ponto, É, porque a gente precisa muito trabalhar com isso confidencialidade e proteção dos dos nossos dados. dados. Então, esse é um ponto importante. Tem o Copilot da Microsoft, você pode montar um sistema um pouco mais dedicado e fazer isso via APIs, com a OpenAI, por exemplo, que já tem um nível de proteção, ou usar o próprio ChatGPT no nível mais Enterprise, no nível Teams, que isso já te dá um nível de proteção e mais de conforto para trabalhar com essas Hoje a coisas gente tem um chat GPT interno. exclusivo interno. Tem que ver qual modelo que ele está usando, porque a maioria das empresas, por causa de custo, fez esse modelo trabalhar com um modelo antigo, que é o 3.5. Ele Não, é a mais gente tá rápido. Tá com com 4? 4. Ah, então já é Sim, um excelente ponto, porque é assim, eu brinco com o pessoal, tira o escorpião do bolso, paga o 4, porque sim, sim. é outro nível de resultado que você obtém. Então, uma vez que ela vai pegar esse território e a gente vai processar, e você vai ter uma matriz de conhecimento que a gente vai estruturar. Então, o que eu conheço de fato, o que eu suponho, o que eu tenho dúvidas. Ela já leu 20, 30 documentos de várias páginas, com várias informações, ela consegue processar isso, dado um contexto que você quer atacar. Isso você faz rapidíssimo, em segundos. Você demoraria dias para conseguir fazer isso. Então, esse é o poder de processamento de dados que você consegue colocar. Em cima disso, se você tem, dependendo do modelo que você está trabalhando, você consegue pedir para ela buscar, fazer uma pesquisa na internet, que é diferente de fazer uma busca. Busca é o que você faz no Google, eu quero buscar tal coisa, e você tem que ficar lá procurando, trazendo informação, vai trazer outra. Pesquisa, a IA consegue fazer, e tem outras técnicas que você pode utilizar, outras inteligências artificiais mais específicas, Perplexity é um exemplo disso, que ela vai varrer a internet e trazer os insights para você prontos, não ficar trazendo site para você ficar lendo. Então, também a gente complementa com isso. Uma vez que você tem isso, e aí entra uma parte que eu falo que é o salto de fé para as pessoas no primeiro momento. A gente consegue criar personas sintéticas com inteligência artificial. Se você já tem personas, já tem características, você consegue imputar. Ou você cria do zero, em algumas técnicas mais sofisticadas. Eu falo assim, que você consegue imputar e depois você pode ir refinando. Mas em cima do que tem dúvidas e suposições, você pode pegar criar um questionário. Ela vai criar muito rápido o questionário para você, você revisa e você entrevista a sua persona sintética, ela vai responder como se fosse uma pessoa real. Só que eu consigo entrevistar, por exemplo, 120 personas sintéticas espalhadas pelo Brasil inteiro. No caso da fábrica é muito mais o usuário interno ali, que você pode ir conversar e trazendo esses inputs e elementos das conversas para uma inteligência artificial. Você não precisa mais toda hora ficar conversando com ele. Você pode já ver o que funciona, quais são as dores, necessidades. O que você está entrevistando no fim do dia para entender quais são as necessidades funcionais, emocionais, sociais. A gente já chama de fábrica, às vezes são esquecidas, mas elas existem, não pode esquecer Claro que disso. existe. E a gente é uma empresa totalmente focada nas pessoas e no bem-estar, a gente se preocupa bastante Sim, com isso nesse mas sentido. quando eu concordo, principalmente as empresas de saúde, elas têm essas características, mas quando eu falo a pessoa que está desenhando a solução, muitas vezes ela está olhando só para a função. Ela esquece do emocional, das necessidades emocionais e sociais. E essas que vão fazer aquela solução ser mais desejável, vamos falar assim, você ter uma adoção melhor interna daquela solução. E as dores que impedem de você fazer aquele job to be done, aquela necessidade. Então você consegue, através dessas entrevistas, entender muito bem esse contexto do problema. Pronto, resolvi o primeiro diamante ali, extremamente rápido, em poucas horas, basicamente. Disso, eu posso pegar essa persona e começar a metralhar ideias na IA. Ela é umas 40 vezes mais eficiente para criar ideias do que um ser humano. E ela não substitui o ser humano, mas ela pode te inspirar. Então ela vai pegar ideias, por exemplo, de indústrias que você nem conhece, que já resolveram aquele problema. Ela vai trazer para a mesa. Indústrias análogas. Ela vai trazer as ideias básicas. Você pode pedir para a IA devagar, pira mesmo e traz ideias malucas. E aquilo vai te inspirando. Você vai trazer suas ideias. Eu acho que o ranqueamento das ideias é uma parte que tem muito viés dentro das organizações, né? Uma coisa é você botar executivos dentro de uma sala achando o que aquela pessoa vai usar. Aí o pessoal resolve atrás daquela pessoa, mas você está parando uma pessoa para fazer aquilo.
E se eu usasse a persona sintética que eu criei para começar a testar essas ideias? E é um pouco o que a gente faz também. Você consegue entrevistá-la num modo muito mais de validação, já pega um primeiro feedback, já ajusta a ideia, e aí em cima disso você consegue desdobrar, que é uma parte também muito difícil. Você pegar ideias que está melhor ranqueado o conceito, e você trazer o elemento de como que vai ser a jornada daquilo, do uso daquilo, você demora semanas normalmente. Demorava 2, um mês. Você demora bastante. A IA consegue desdobrar muito rápido. E num blueprint já de serviço. Quais são as atividades do usuário? Quais são as atividades? Qual a interface que ela vai acessar? Que job to be done? Que dor você está resolvendo naquilo? Qual KPI de validação você tem para aquele momento, quando você for fazer o protótipo? Então, você já sai com aquilo muito bem estruturado. Você tem a jornada, a IA consegue já... Eu falo, a IA ainda não está no ponto de que ela produz o protótipo perfeito. Mas ela vai chegar lá e vai chegar muito rápido. Acho que até o final do ano a gente vai ter formas de prototipar coisas muito poderosas só com inteligência artificial. Hoje o que a gente faz é, a IA me passa uma descrição detalhada do protótipo que eu preciso construir, e tipicamente um designer, alguém vai pegar aquilo e traduzir para uma realidade, para um serviço, para um produto. O produto também é muito legal, porque ela consegue, Midjourney, por exemplo, você consegue criar um conceito visual do produto, assim, coisas, insights muito legais. Então tem muita potência. Isso tudo hoje a gente faz em uma semana, dá para fazer até em menos, que a gente sabe, com as automações, mas isso demorava 6 a 9 meses. Então eu peguei um processo complexo, difícil, ainda é um processo de baixo risco, né? Se eu falhar ali, o que eu faço depois dali? Eu vou validar com os seres humanos reais. Você vai validar seres humanos, mas você já está lá na frente. Você já entendeu tudo, aquela parte que você demoraria meses e meses para conseguir chegar. Então você consegue acelerar muito o processo. Desse exemplo, foi uma transformação de um processo. Ela não é uma digitalização, uma generalização do processo, que vai virar, daqui a pouco vai surgir esse termo. Mas sim uma transformação. Você pegar a partir de uma visão de o que essa tecnologia me habilita, qual que é o meu passo a passo, e o que eu tinha que fazer que era muito difícil, que a tecnologia agora vai tornar extremamente fácil fazer. E isso que é o salto. Já entendi essa história do bichinho, assim, tá bom. Eu tô encantada com toda essa sua fala, como que você tá trazendo esses exemplos e isso tá assim, pulsante aqui em mim, no sentido de, nossa, eu quero testar, eu quero aplicar isso, eu quero ver isso funcionando na prática. Agora eu vou trazer um pouco, assim, um questionamento para você. A gente está falando muito de tecnologia e você trouxe alguns pontos ali. Você falou da alta liderança que tem que comprar ideia, de tudo isso. Você falou sobre as pessoas dentro desse time que antes faziam um trabalho em 9 meses e agora com a inteligência artificial isso é feito em horas ou em uma semana. Tá, mas você trouxe ainda também esse ponto assim, hoje eu ainda para prototipar preciso do designer e tal. Quais são as competências necessárias para as pessoas? Você liderou times de alto desempenho, o que você pode trazer para contribuir aqui com a gente de como as pessoas devem se preparar para trabalhar com tudo isso? As pessoas e a organização também. Perfeito. Eu acho que precisa... Vamos lá, eu acho que a característica que eu acho que é fundamental no momento que a gente está de transformação, né? Curiosidade. Essa é a principal. Seja curioso. Se você não é tanto, se provoca para ser um pouquinho mais. Quero fuçar aqui e ver se isso aqui dá algum resultado. Quero tentar pegar esse meu processo, o que vai acontecer aqui? E às vezes coisas mais do dia a dia, né? Poxa, já tentou escrever um e-mail? Vocês são uma multinacional. Eu brincava que eu não escrevia mais e-mails em inglês. A IA faz isso para mim. Você bota 3 bullets lá, 3 pontos, e ela escreve para você o e-mail. E fica um e-mail muito... Formal, informal, curto, e eu falei, longo. Nossa, eu virei um lorde. Eu falei, cara, vou começar a usar em português também, porque eu tô escrevendo e-mails tão educados em inglês, que eu vou começar a usar. Então, assim, você começa a... E, poxa,
a gente muitas vezes não é nativo. O esforço para você mandar um e-mail em inglês, mesmo eu trabalhei em multinacional a vida inteira, ele é maior do que eu responder rapidinho ali em português. Eu vou dizer assim que eu já tô ficando preguiçosa, que eu não tô nem mais usando os bullets. Eu tô mandando áudio assim, ó, Para IA. escreve Escreve o isso, e-mail. isso, isso. Mais rápido, né? De repente vem aquela coisa linda lá, né? E ele não vai sair Ok, perfeito, né? mas você faz um Ctrl+C, Ctrl+V ali dos principais elementos e bota. Então, assim, começa. Porque isso vai te levando a entender como ela trabalha, quais são os inputs melhores, vai te obrigar a estudar um pouco mais sobre prompting. Eu falo, prompt engineer é uma capacidade, não acho que isso vai virar uma profissão, honestamente. O pessoal fala, não, vai ter a profissão de prompt engineer. Não, isso é uma capacidade dos seres humanos, dos diferentes profissionais. Mas é uma capacidade muito fundamental que precisa ser desenvolvida nas pessoas. Então, isso vai te dando traquejo, vamos falar assim, de lidar com uma inteligência artificial, de entender as capacidades e os limites dela e explorar outras formas. Aqui tem um limite, mas se eu mudo isso aqui, será que ela vai? Se eu dou mais passos, se eu quebro isso que eu quero que ela faça em passos menores, será que ela consegue gerar um bom resultado? Então, esse é o tipo de questionamento que você precisa trabalhar e começar a fazer. Então, acho que, primeiro, a curiosidade. Definitivamente, hoje, qualquer pessoa precisa ser minimamente curiosa para fazer isso. O outro que eu gosto, né, e aí olhando um pouco mais para as áreas de inovação e para uma cultura de inovação, ela precisa ser um pouco mais otimista. Eu acho que o otimismo faz parte. Não é aquele otimismo ingênuo, né, de que tudo vai dar certo, poliana, né? Tudo vai dar certo, tudo é lindo. Não, um otimismo realista. De que se você tem um desafio, você sim é capaz de superá-lo. Eu acho que as equipes precisam ter isso. Tipo de inovação, isso é must have total. Não tem como você Até porque sobreviver. a gente que tem que convencer, né? Se você não está acreditando naquilo, como é que você vai convencer alguém? Né? Detrator sempre tem. E Sempre tem. assim, como Como você a quebra a gente. parede, as resistências de uma organização, se você não tem otimismo que aquilo ali é possível de ser feito? Tô Você tem de que estar acordo. convencido que você vai conseguir fazer aquilo. Que aquilo é possível de ser feito. E, óbvio, resiliência, porque você vai tomar não na cabeça o tempo inteiro. Que vai dar E errado. vai dar errado. Você vai ter que mudar de ideia, pivotar, desapegar. Uhum. É, é, Ao mesmo tempo, enquanto a área está mais focada nisso, o resto da organização, principalmente a liderança, ela precisa entender e aplicar os incentivos, né? Eu gosto sempre de falar diga-me como me medes, eu te direi como me comporto. Se você não tem os incentivos, por exemplo, se uma área de compliance, de jurídico, se o líder dessa área ele não tem um incentivo de falar, olha, eu vou revisar o meu processo e eu vou estruturar um processo para quando a gente vai fazer inovação. Se ele não tem uma meta disso, por que as pessoas de baixo vão fazer? Se essa meta do líder, ela vai sempre cascatear para baixo. No fim do dia, é o bônus dele, vamos falar assim no extremo, né? Vai cascatear para baixo. Ele vai se preocupar com aquilo, ele vai ter que dar atenção para aquilo. E, obviamente, as áreas dele vão ter que dar atenção para aquilo. Então, por isso eu falo, principalmente o CEO, a alta liderança, ela precisa falar, bater no peito e falar, olha, isso daqui sim é importante para minha organização, isso faz sentido para sustentar a estratégia que a gente tem e, portanto, isso aqui vai desdobrar nos incentivos corretos para que a gente faça acontecer. Esses são, acho que, os elementos que a alta liderança, com um comportamento desse, ela leva a organização a mudar de comportamento também. Os exemplos, né? O dia a dia. Não dá, não dá, não dá. E se você leva isso para o líder, como não dá? Vamos tentar aqui. Que é um comportamento diferente. Em vez de falar, não dá mesmo, pô, esses caras estão querendo botar um risco aqui a mais e não, vamos bloquear isso daqui. E eu tô dando exemplo da área de jurídico, de compliance, mas isso, porque elas são mais nítidos, né? Mas isso você vê no comportamento de toda a organização, de toda a cadeia. Ali é muito mais, talvez os incentivos mais fortes para o não estejam ali. Porque você precisa, ali são áreas guardiãs da empresa. Elas precisam garantir que a empresa seja protegida e que aquilo ali funcione bem. São áreas de mitigação de risco. Qual é o risco de você continuar? A questão é que muitas vezes qual é o risco de você continuar fazendo exatamente o que você está fazendo do jeito que você está fazendo sempre? Você não evolui. Então esse é um risco que não é ponderado pelas empresas. A liderança precisa trazer isso para a equação. Ótimo. Nossa, você trouxe aqui muitas informações interessantes para a gente, Mário. Você começou falando sobre estratégia,
sobre a inteligência artificial generativa, como isso pode impactar a área de saúde, a área de fabril, operações, como a inteligência artificial na sua empresa hoje vem apoiando essa questão de processos de inovação para a construção do portfólio totalmente alinhado com a estratégia. Você trouxe aqui para a gente as características das pessoas para se trabalhar com a inteligência artificial generativa. Tá? Anotei aqui. O otimismo, curiosidade, otimismo e resiliência. Isso aí, muito, muito bom. Então, eu vejo que foi um momento incrível, conversa assim, que trouxe muitos insights e tenho certeza que todo mundo que escutou aqui vai querer ir lá, olhar, ir lá testar no Copilot, ir lá olhar para o ChatGPT, criar e trabalhar essa habilidade de prompting que você trouxe, que eu acho que isso você trouxe como uma competência, então isso é bastante importante para a gente se tornar um profissional atrativo, eu não vou dizer nem para o futuro, eu acho que atrativo para o presente. Sim. Então, muito importante, agradeço demais a sua participação aqui e tem um recadinho aí para deixar para o pessoal, uma dica aí? Obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que a dica que eu deixo sempre é, que eu comentei aqui, seja curioso. Acho que não é uma questão de como que é curioso para um ganho do ponto de vista da empresa, isso óbvio, a empresa e o seu trabalho vai se beneficiar muito disso, mas usa, testa, porque você vai se tornar um profissional que vai entender mais o contexto, vai entender para que aquilo lhe serve, quais são os limites, e isso vai te diferenciar num primeiro momento, mas isso depois vai ser o básico. E não se torne importante... Desculpa, vou fazer um corte aqui, vou voltar. Então, primeiro... Bom, a dica que eu dou assim é, primeiro, seja uma pessoa curiosa, explore, se aprofunde no tema. Óbvio, sua empresa, sua área vai se beneficiar, mas você vai ter um benefício muito grande disso. E eu acho que outro fator muito importante é não seja resistente, né? A mudança ela vai acontecer, você gostando ou não. Você precisa tirar um pouco da sua resistência e essa retirada de resistência vai te permitir aprender. Se você é resistente, você acha que sabe já como uma coisa é feita e que não tem outra forma, é impossível você aprender. Quando você baixa a guarda, reduz sua resistência, olha para o mundo com outra perspectiva, você vai se permitir ser mais curioso, você vai se permitir aprender e ver que as coisas podem ser feitas de outra maneira. Então, acho que são dois fatores importantes que eu deixo como dica para qualquer profissional hoje que está trabalhando com qualquer área do conhecimento. Muito obrigada, Mário. Obrigado a você. Até mais. Fernanda. Conto com vocês no nosso próximo podcast, InovaCast, Novo Nordisk. Até mais. Tá.